Eu gosto muito de estudar a evolução do cérebro, na verdade a evolução do sistema nervoso, mas não a evolução do sistema nervoso no ser humano. Eu digo a evolução do sistema nervoso de uma forma muito mais ampla. Quando você começa a comparar a evolução, por exemplo, do cérebro dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves, dos mamíferos, dos seres humanos, você vai percebendo algumas mudanças adaptativas que foram comuns a todas essas espécies, a todos esses animais. Então, se a gente pega, por exemplo, o cérebro de um verme, o cérebro de uma hidra, até o sistema nervoso de uma minhoca, por exemplo, você vai perceber que esse sistema nervoso ele é distribuído em todo o corpo daquele animal e ele é distribuído através de fibras nervosas que são soltas, que são anárquicas, né? Conforme milhões de anos foram passando, essas fibras elas foram se reorganizando em nódulos, em enduramentos, que a gente começou a chamar de gânglios nervosos. E depois de mais alguns milhões de anos, esses gânglios nervosos eles foram se estruturando até compor o que a gente entende hoje como uma estrutura mais semelhante ao cérebro. É claro que o tamanho do cérebro ele foi talvez uma das maiores mudanças que aconteceram em toda a evolução. Mas uma coisa muito curiosa é que a gente deveria pensar assim, bom, se eu sair lá de trás então de um chimpanzé e chegar aqui num ser humano, o cérebro do ser humano deve ser maior do que o do chimpanzé. Isso é claro que é verdade, né? O cérebro do ser humano ele tem um volume maior, uma densidade maior, mas o cérebro do ser humano ele não é o maior cérebro de toda essa evolução do cérebro que levou até o cérebro do ser humano. Isso é uma coisa muito curiosa, né? A ciência ainda não deu conta de explicar exatamente isso, mas há indícios. Bom, se você pegar o cérebro de um chimpanzé, né, vamos imaginar essa evolução natural. Se você pegar o cérebro de um chimpanzé, ele tem aproximadamente mais ou menos 400 centímetros cúbicos, estou falando de volumetria. Se você pegar o cérebro de um gorila, mais ou menos 500 centímetros cúbicos. Se você pegar o cérebro do Homo habilis, mais ou menos 700. E se você vai subindo nisso, você chega lá no Homo erectus, mais ou menos 900 centímetros cúbicos. Depois, aí é muito interessante. No Homo neanderthalensis, né, o homem de Neandertal, você chega a 1.600 centímetros cúbicos de volumetria cerebral. Daí você fala, puxa, então quando dali do homem de Neandertal, depois quando virou aqui o humano moderno, deveria ser mais, né? Só que não é menos. Isso é uma coisa muito interessante. Então, a volumetria fala em homem de Neandertal, 1.600 centímetros cúbicos, e no ser humano moderno, 1.500, 1.450, 1.500 centímetros cúbicos. E aí, então, isso sempre para a ciência foi muito curioso, porque é difícil de entender, né? Evidentemente, se você compara um humano moderno com o homem de Neandertal, você teve um salto aqui de cognição superior gigantesca. Como que esse cérebro diminuiu de volume? A explicação mais aceita é que, se você pegar 400, 450 mil anos atrás, enquanto estava ali o homem de Neandertal por aqui, em determinado momento surge uma outra espécie que é o homem moderno. E essas duas espécies, o Homo neanderthalensis e o homem moderno, elas convivem durante um período longo de tempo. Você tem que imaginar que o Homo neanderthalensis ele foi extinto há 28 mil anos atrás. Mas o homem moderno, há 60 mil anos atrás, já estava por aqui. Então, houve um período longo de tempo em que essas duas espécies conviveram e houve hibridização genética ali. Não por outro motivo, alguns aglomerados humanos hoje em dia têm de 2 a 3% de material genético compatível com o material genético do homem de Neandertal. Então, o que aconteceu? Essa hibridização genética provocou uma seleção de determinadas áreas cerebrais que foram deixando de ser importantes para o homem de Neandertal, o Homo neanderthalensis, e elas deixaram de ser importantes aqui, mas elas passaram a ter outras áreas importantes para o homem moderno. E isso provocou um encolhimento do volume cerebral. Então, é por isso, essa é uma das principais explicações de por que o volume do cérebro do homem de Neandertal era em torno de 1.600 centímetros cúbicos e do homem moderno entre 1.450 e 1.500.